Olá pessoal, a aula de hoje será sobre circunferência, são 3 exercícios, então pausa o vídeo e tenta fazer. Olha, tá falando aqui sobre uma regra da FIFA sobre a bola oficial de futebol, onde a sua maior circunferência deve ter entre 68 e 70. Porém, nesse exercício você vai considerar a maior circunferência, e ela tá aqui, ó, nesse plano cartesiano. E para que você utilize esse plano cartesiano, encontre a equação dessa circunferência. Então, ó, de cara você já acha o centro, que é a coordenada 0, 0, porque é encontro dos eixos. Isso já está aqui, ó, porque todas as suas alternativas já têm o centro como ponto 0, 0. Agora vamos descobrir o raio, que está elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, 2πr igual a 70, porque ele fala isso no meu exercício. Isolo o raio e descubro aqui, ó, sendo dividido aqui embaixo e em cima por 2, que o raio é 35 dividido por π. Mas cuidado, na equação reduzida, ele tem que estar elevado ao quadrado. Então, a alternativa correta é a letra B. Pausa o vídeo e tenta fazer. Ele está falando da área de um quadrado inscrito nessa circunferência. Só que ela está na equação normal. E para que eu encontre lá o centro, depois eu possa calcular o lado desse quadrado, eu vou reduzir ela, vou escrever na equação reduzida. Então, vamos lá. Lembra que a equação reduzida ela é escrita dessa forma, onde A é a coordenada do centro em x e B é a coordenada do centro em y. Como você vê que aqui só sobrou x ao quadrado, significa que esse A é 0 no seu centro. Agora, já aqui o B não, porque ele foi desenvolvido, esse produto notável, esse trinômio. Então, vamos descobrir. Lembra que eu faço assim, quadrado do primeiro, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e isso resulta nisso, gente, ó. Então, vou fazer isso aqui abaixo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso tem que dar menos 2y. Para que isso ocorra, o valor de b só pode ser 1, que é um elemento neutro, né, na multiplicação. Qualquer outro valor não resultaria nisso. Ou então, se você dividir aqui o menos 2y por menos 2y, dá exatamente 1. Vou pegar agora, já sei que o centro é 0 em x, 1 em y, vou pegar aqui a minha equação e vou escrever aqui ao lado, só que já colocando aqui esse valor, ó, na equação. Só que se eu coloco de um lado, para que ela mantenha o mesmo valor, eu tenho que colocar do outro também. Esse aqui, ó, já coloquei até organizado e vou reescrever como produto notável, como meu trinômio quadrado perfeito. Já descobri nessa passagem que o raio vale 1, lembrando que o raio é sempre elevado ao quadrado, mas no caso do 1 vai ser o próprio 1. Agora, eu fiz um desenho no GeoGebra para a gente raciocinar e entender o que está acontecendo. Uma ideia muito boa para vocês fazerem e começarem a entender os exercícios mais complexos. Olha só, eu quero a área desse quadrado, que está inscrito nessa circunferência de centro 0 em x, 1 em y, e de raio 1, ó, repara que daqui até aqui tem 1, daqui até aqui tem 1, e assim por diante. A saída que eu encontrei é descobrir a diagonal desse quadrado, porque ela vai ser igual a 2 vezes o raio, que é o meu diâmetro. Diagonal de quadrado é L, lado, vezes raiz de 2, e isso tem que dar o diâmetro, ó, 2 vezes 1 dessa circunferência. Vou isolar o L e não vou racionalizar, porque como eu quero a área desse quadrado, é só elevar aqui ao quadrado L e com isso também o resultado. Quando eu elevar, em cima vai ficar 4 e embaixo vai ficar 2. Fazendo a divisão, você descobre que a área desse quadrado é igual a 2, alternativa D. Pausa e tenta fazer. Ele está falando aqui de duas circunferências com raios 1 e 2. Elas estão no primeiro quadrante e, além disso, do plano cartesiano, elas tangenciam os dois eixos coordenados. Então, eu fiz esse desenho de novo no GeoGebra. Se você não utiliza, dá para fazer o rascunho, gente, à mão. Porque pensa, se eles têm raio 1,
Então, no primeiro quadrante, ó, onde todas as coordenadas, tanto em x quanto em y, são positivas, para que elas tangenciem aqui os eixos, eu tenho que estar nesse ponto, ó, a primeira no ponto 1 e 1, porque até aqui é raio 1 e aqui também raio 1, então encosta nos dois eixos, e o mesmo raciocínio você usa para a segunda, ó, raio 2 e raio 2. E aí você também encosta aqui nos dois eixos coordenados. O que eu quero? A soma desses dois pontos, ó, tanto esse quanto esse, elevado ao quadrado, ó, e depois você soma os resultados. Como que eu vou descobrir? Primeiro, tentando descobrir as equações dessas duas circunferências, que são escritas dessa maneira, lembra? Aqui sendo o endereço de A e B, endereço de x e y do ponto aqui do centro, tá vendo? Então, vamos lá. E esse x e y vai ser o endereço aqui dos seus pontos de intersecção. Então, completando a primeira, ó, o endereço é 1 e 1 do centro e o raio é 1, que foi elevado ao quadrado, mas dá 1 ao mesmo tempo. Na segunda, o centro é 2 e 2. E o 2, que é o raio, foi elevado ao quadrado. Vou desenvolver. Então, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa aqui. E na outra, faço o mesmo processo. Se você não consegue fazer assim, faz x menos 2, por exemplo, vezes x menos 2, faz a distributiva. Vamos organizar, ó. Esse 1 positivo, quando esse daqui inverter o lado da equação, ele vai ficar menos 1 e vai ser eliminado. Então, quem vai sobrar vai ser só esse mais 1 aqui, ó. Vou copiar todo mundo, só organizando, né? Deixando o termo sozinho aqui no final. A mesma coisa acontece aqui. Vou copiar aqui embaixo e um dos 4 vai morrer com esse outro que mudou aqui a operação, inverteu e aí eliminou. Agora, ó, eu vou resolver através de sistema, porque tanto o x e o y dessa aqui vão ser o mesmo resultado dessa aqui. Então, vamos lá. Utilizando o sistema, eu tenho que eliminar alguns termos. Para que isso aconteça, ó, repara que eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. Y ao quadrado e y ao quadrado. Então, se eu multiplicar uma das duas por menos 1, eu vou fazer isso na segunda, já resolve alguns dos meus problemas. Então, ó, copio a primeira, que eu não fiz nada, e na segunda eu vou inverter todos os sinais. É isso que eu fiz nessa passagem. Agora sim eu faço a subtração ou adição dessas duas equações, ó. Esse x ao quadrado vai ser eliminado com esse e o y ao quadrado também. Agora vamos para quem sobrou, ó. Se eu tinha 4x, gastei 2x, fiquei com 2x. O mesmo raciocínio para y. E aqui, ó, eu tenho menos 4, mas eu só tinha um positivo, então eu fico com um negativo. Lembra que eu quero a soma de x e y, então eu estou quase chegando lá. Olha, inverti o sinal. E esse aqui, que é fator comum, coloquei em evidência, porque agora, como ele está multiplicando, é só você inverter a operação. E eu já descobri que x mais y dá igual a 3 meios, tanto nesse ponto quanto nesse, ó. Porque se você reparar, o que você anda em x aqui é o mesmo que você anda em y aqui. Depois, o que você anda em y nesse primeiro é o mesmo que você anda em x nesse segundo. Então, a soma de ambos os pontos, ambas as coordenadas, vai dar 3 meios. Agora, eu vou fazer o último processo. Coloco os dois elevado ao quadrado e vou somar os resultados. Quadrado de 3, quadrado de 2, ó, tanto em um quanto no outro. Não somo denominadores, hein? Quando eu trabalho com frações, eu só copio e somo os numeradores. Ah, mas não tem isso nas minhas respostas, né? 18 quartos. Mas se eu dividir embaixo e em cima por 2, eu chego na irredutível, que é exatamente a letra C. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.